Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Mensagens de Sabedoria com o Dr. Paulo Valzac. Hoje é o quarto dia dessa nossa semana especial, Livre-se dos Pesos. Na segunda-feira nós falamos sobre o peso das histórias que nós herdamos e não são nossas. Na terça-feira, sobre o peso de querer agradar todo mundo. Ontem nós refletimos sobre o peso do passado. E hoje vamos falar sobre um peso que muitas pessoas carregam diariamente e acabam nem percebendo. O peso de controlar tudo, ou pelo menos tentar controlar tudo. E talvez você nem use essa palavra. Talvez você diga apenas, eu me preocupo demais, eu gosto das coisas organizadas, eu preciso ter certeza, eu gosto de prever o que pode acontecer. Mas no fundo, existe dentro de nós uma tentativa silenciosa de controlar aquilo que ainda não aconteceu. E isso gera um tremendo desgaste. Porque existe algo bem simples que a gente precisa entender. A vida nunca está completamente sob o nosso controle. Você pode controlar, por exemplo, as suas escolhas. Eu vou por aqui, eu vou por ali. Posso controlar as minhas atitudes, como que eu vou reagir a determinadas situações. Eu posso, por exemplo, controlar as minhas palavras, a forma que eu reajo aos acontecimentos. Mas eu não posso controlar, por exemplo, o tempo. Não posso controlar a decisão das outras pessoas, do meu filho, da minha companheira, do meu companheiro, da minha mãe, do meu pai. Não posso controlar o pensamento dos outros. E também não consigo controlar tudo o que acontece ao meu redor. E é justamente aí que muitas pessoas acabam se cansando, porque elas tentam fazer isso. Elas tentam administrar o que, infelizmente, é inadministrável. E também, se a gente for analisar bem, nunca vai ser. As pessoas que tentam controlar, tentam administrar tudo, elas tentam prever todos os cenários. Ela tenta evitar todos os problemas. Ela quer eliminar todos os riscos. Garantir que nada, mas nada, sai errado. Agora, pensa comigo. Viver assim é como se você estivesse tentando segurar a água com as mãos. Quanto mais força a gente faz, mais a água vai escapar. E talvez o mais difícil seja perceber que o controle excessivo, quanto mais, quase sempre, nasce de um lugar muito humano, que eu sempre falo, o medo. Porque quando sentimos medo, nós queremos garantias. Nós queremos certeza, concorda? Nós queremos segurança, queremos saber exatamente como tudo vai terminar. Mas a vida não funciona assim. A vida ela funciona por etapas. Você dá um passo, acontece algo, depois você dá outro, e somente assim o caminho vai se revelando. Eu gosto de pensar que muitas pessoas, muitas vezes estão sofrendo duas vezes. Primeiro pelo problema que estão vivendo. Depois pelos 10 problemas que elas estão imaginando que pode acontecer. E muitas vezes, esses 10 problemas nunca vão acontecer. Mas aí, a ansiedade já consumiu toda a energia delas. Por isso, controlar tudo não traz paz, não. Pelo contrário, ele rouba a paz. Porque a mente fica ocupada tentando resolver situações que ainda nem existem. E aqui a gente pode fazer até uma pergunta para nós mesmos, que é importante. Quanto da sua energia está sendo investida no que você pode fazer? E quanto dessa energia está sendo desperdiçada naquilo que você não pode controlar? E talvez essa resposta pode explicar para você uma boa parte do seu cansaço físico e emocional, e energético também. Por isso, eu quero deixar 2 dicas hoje para você.
A primeira, sempre que surge uma preocupação, pergunte: isso depende de mim ou não depende de mim? Se depende de você, vai lá, faz o que precisa ser feito. Se não depende, olha, talvez seja a hora de soltar um pouquinho. A segunda pergunta, troque a necessidade de ficar controlando as coisas pela prática da confiança. Confiar não significa ser passivo, não. Significa fazer a sua parte, como eu sempre falo, e permitir que a vida faça dela. Maturidade não é controlar tudo. Maturidade é saber diferenciar aquilo que você precisa fazer, que está nas suas mãos, daquilo que você precisa soltar para o seu coração ficar em paz. Então hoje, pense nisso. Talvez você esteja carregando um peso que nunca foi seu. O peso de querer controlar uma vida que só pode ser vivida, mais nada. E amanhã a gente encerra a nossa semana com um dos pesos mais profundos de todos. E eu desejo um ótimo dia para você, um tremendo de um feriado e, claro, aloha!